um bode preto foi parar dentro da igreja? Talvez seja por isso que você está nesse vídeo nesse momento. Se você não me conhece, eu sou o pastor Eliosmar e eu quero nesse momento trazer um testemunho de um irmão que me procurou por esses dias. Meus amados irmãos, ele teve uma revelação tremenda ao orar na casa dele. Ele teve uma revelação tremenda nesse sentido, e isso irá abalar as tuas estruturas, espiritualmente falando, você como igreja. Isso vai te abalar. Eu quero nesse momento deixar uma palavra do céu para o teu coração referente a isto. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25 e o verso de número 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e aos bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Louvado seja Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Nesse momento eu quero iniciar. Eu gostaria muito que esse irmão contasse esse testemunho para eu trazer para vocês ele mesmo falando como foi o acontecido. Porém, eu não consigo porque ele já é um homem idoso. Eu pedi permissão a ele e aos familiares para trazer isso aqui para vocês. Algo tremendo. Fique até o final que você vai entender como que isso ocorreu, como que esse bode, o que é esse bode. Nós vemos falar na Bíblia bastante sobre bodes, sobre ovelhas. No mundo secular também, algumas coisas nós vemos aí a respeito de bode, bode preto e tudo mais. Amados irmãos, estávamos nós em um acampamento que fazemos com os irmãos da igreja, a família, reunidos. E ele me disse que ele havia tido uma visão de Deus. E ele precisava me contar porque ele precisava entender algumas coisas dentro daquela visão. E nós estávamos, irmãos, reunidos lá e ele começou a me contar. Segundo ele, e isso eu te falo, meus irmãos, foi algo que me impactou tremendamente. Foi algo que entrou dentro do meu coração naquele momento e eu comecei a chorar porque foi algo muito forte. Ele, como todos os dias, se põe de joelho no seu quarto, coloca um louvor e começa a orar e falar com Deus. No dia em questão, ele colocou o louvor 291 da harpa. E quando ele ajoelhou, que ele começou a falar com Deus, ele de joelhos, veio uma voz e disse para ele assim: vamos ali comigo que eu preciso te mostrar uma coisa. E ele disse: vamos. Ele não viu ninguém, segundo o relato dele, ele não viu ninguém. Ele só ouvia aquela voz que falava com ele. E ele começou, quando ele abriu o olho, ele estava em uma planície, meus irmãos, mas uma planície muito extensa. No meio daquela planície verde, tinha inúmeras ovelhas, ovelhas brancas. Muitas e muitas ovelhas brancas. E no meio daquelas ovelhas, tinha um bode preto. E ele olhou e disse assim: mas que estranho, esse criador cria esse monte de ovelhas brancas e no meio tem um bode preto, por quê? E a voz disse para ele assim: calma aí que já já você vai entender. Nisso, meus irmãos, o meu corpo já começava a sentir, eu já começava a sentir o impacto daquela visão. Ovelhas brancas, bode preto no meio. Eu já comecei a entender que algo era um mistério muito grande de Deus naquele negócio, naquela visão que ele estava tendo. E aí a voz levou ele e falou: vamos mais um pouco adiante. Indo mais um pouco adiante, ele encontrou um grupo de pessoas que estavam orando a Deus em alta voz, todos orando a Deus em alta voz. Ele passou, a voz não falou nada para ele a respeito daquelas pessoas que estavam orando naquele momento. E eles subiram um morro. Daquele morro,
do outro lado daquele morro, ele olhou, meus irmãos, e algo terrível estava acontecendo. Uma grande multidão de gente a perder de vista para onde ele olhava, o olho dele via pessoas. Irmãos, no meio daquelas pessoas tinham padres, no meio daquelas pessoas tinha pastores, no meio daquelas pessoas tinha líderes religiosos, tinha pregadores da palavra, tinha mulher de saia longa, lascada até em cima, tinha mulher sem roupa, tinha mulher com roupa, tudo com pouca roupa, tinha de tudo, meus irmãos, que você pode imaginar. E eu, nessa hora que ele começou a me contar, eu já estava em lágrimas, aquele negócio já estava tomando conta de mim. E aí, todas essas pessoas estavam segurando um bode preto na mão. E ele se assustou, ele disse, mas por que todas essas pessoas estão segurando um bode preto? Eu não consigo entender o porquê que todas estão segurando um bode. Irmãos amados, aquela voz disse para ele assim, você lembra do bode preto que você viu no meio das ovelhas lá atrás? Ele falou, eu lembro, é o mesmo bode, tem as mesmas características. Aí a voz disse para ele, esse bode é o pecado. É o pecado que entrou no meio da humanidade. É o pecado que entrou no meio da igreja. É o pecado que corrompeu a humanidade a tal ponto que todos estão pulando, brincando. E detalhe, aquelas pessoas estavam todos pulando, todos eufóricos. E ele começou a chorar e a ver que, meu Deus, o bode preto que todos estavam segurando era o pecado. Meus irmãos, naquele momento a voz falou para ele, vamos voltar agora. Você precisa voltar. E nisso, quando ele chegou naquele ponto em que as pessoas não estavam orando, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que estavam orando não estavam mais ali. E ele perguntou para a voz e disse, as pessoas que estavam aqui, cadê elas? A voz disse assim, falou, essas pessoas já se foram, elas já subiram. E ele falou, peraí, aquelas pessoas subiram e como eu fiquei? Por que eu fiquei? Isso significa que eu fiquei? A voz disse para ele, infelizmente sim, mas você precisa voltar agora. Irmãos, ele disse que ele começou a chorar e a clamar. Quando ele acordou, ele estava chorando em alta voz. Quando ele abriu o olho, ele não estava deitado, ele não estava dormindo, ele estava orando. Ele acordou chorando. E ele me contando a visão, ele diz assim, agora eu preciso que o Senhor, pastor, me diga o porquê que eu não fiquei. Eu não estava nem no meio das ovelhas brancas, segurando com aquele bode que estava no meio, mas eu também não estava no meio daqueles que estavam segurando um bode e eu precisei voltar. Me explica, pastor, como que eu consigo entender isso? Porque até então o pecado no meio da igreja eu consigo entender, o pecado no meio do mundo hoje, o pecado tem tomado conta da vida das pessoas, eu entendo, mas eu não entendo o porquê que eu fiquei naquele momento. Não era o arrebatamento da igreja, aparentemente. Meus irmãos, naquele momento eu já estava em lágrimas, eu não estava conseguindo nem responder ele direito, porque aquilo veio como uma flecha dentro do meu coração. E eu comecei a pensar, falar, meu Deus, será que eu não estou segurando um bode desses? Será que esse bode não está na minha vida, não está na minha família? De alguma forma eu estou segurando esse bode. Comecei a falar com Deus. Eu falei, meu irmão, eu vou orar a Deus, pedir ao Espírito Santo para que me direcione. Qual foi o motivo do Senhor ter voltado, do Senhor não ter subido, não ter ido com aquelas pessoas naquele momento? Irmãos amados, voltei para minha casa, o dia se acabou e durante a noite eu orei a Deus para que Deus me desse um revestimento, me desse um discernimento disso para falar para Ele, que naquele momento eu não sabia explicar para Ele o porquê. E logo amanheceu o dia na segunda-feira, eu fui trabalhar, uma irmã entrou em contato comigo. Falou, pastor, a respeito do sonho que o irmão teve lá. O Espírito Santo me deu um direcionamento. Ele voltou para trazer essa mensagem para nós, para mostrar que as pessoas estão afundadas no pecado. Se
aquelas pessoas, ele tivesse ido com aquelas pessoas, ele não estaria entre nós. Aquelas pessoas foram as pessoas que Deus já levaram, que não estão contaminadas nem com o pecado, que estavam segurando o bode, nem essas que o pecado já está próximo delas. E eu realmente, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo: está aí a resposta que você pediu, está aí a resposta que você queria. O meu coração se alegrou tremendamente naquele dia. Meus amados irmãos, por que eu estou trazendo isso para você? Porque eu não sei você nesse momento, mas eu naquele momento eu comecei a falar com Deus: Senhor, o pecado hoje tem entrado dentro da igreja, as pessoas têm feito coisas que não agradam ao Senhor. Dentro das igrejas as pessoas estão afundadas nas drogas, no álcool, na prostituição, e estão achando que isso é divertimento, que isso é legal, que isso é bom. Não buscam mais a Deus, não oram mais, a igreja do Senhor não ora mais. Meus amados irmãos, o pecado da mentira, o pecado da fofoca, do falso testemunho tem entrado dentro da igreja, tem corrompido muitos irmãos. A mentira tem corrompido tremendamente, e isso é o bode. Tem pessoas segurando um bode desse, tem irmãos, uma irmã, uns dias após, falou: pastor, eu tirei muitos bodes de dentro da minha casa que estavam me impedindo de eu progredir espiritualmente. Eu estava tendo perseguições espirituais, obras malignas na minha vida. Meu querido, eu quero, em nome de Jesus, através desta visão que esse irmão teve, que você tire todos os bodes da tua vida. Se você está segurando, se ele está perto de você, em nome de Jesus, repreenda hoje o bode, o pecado, a mentira, a inveja, a fofoca, a prostituição que tem entrado devastando a vida de muitos cristãos. Porque os cristãos de hoje não oram mais, não buscam mais a presença de Deus. Uma pessoa me contou um testemunho, só para edificação da tua fé, que quando ele ainda jovem, a sua família morava no interior da Bahia, e a sua irmã saindo na porta à noite. Naquele tempo a gente saía muito, eu cheguei a participar disso, a gente saía para fora para ir no banheiro, para fazer alguma coisa, e havia uma cobra peçonhenta na porta, e aquela cobra picou aquela moça, e ela gritou: mãe, me ajuda que uma cobra me picou. E os pais daquela moça eram cristãos, entraram para dentro de um quarto e começaram a orar. Passaram a noite inteira, meus irmãos, orando. Quando o dia amanheceu, aquela moça não tinha mais nada, estava totalmente curada. Porque isso aconteceu porque eles colocaram a fé em ação, meus irmãos. E ele disse: se fosse hoje, nos dias de hoje, a minha irmã teria morrido. Porque a primeira coisa era querer correr para o médico, ir para o médico, não que não deva ir para o médico, mas é que nós perdemos essa essência, nós perdemos o hábito de orar, de jejuar. E o pecado ele tem entrado através do celular na vida das pessoas. O pecado ele tem entrado através da televisão. Aqui tem uma televisão na minha casa, mas nós não assistimos mais porque nós não temos mais tempo. Nós estamos focados na obra de Deus, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, eu te convido hoje a tirar o pecado de dentro da tua casa. Vai lá no Deuteronômio capítulo 6, ensina os teus filhos a andar na presença do Senhor, a caminhar verdadeiramente na presença dEle, a amar o Senhor sobre todas as coisas. Vai em Deuteronômio 28 e veja como que prospera uma pessoa que é fiel a Deus. Muitos irmãos não estão prosperando, não prosperam no casamento, não prosperam na vida financeira, não prosperam na vida espiritual, porque o bode está dentro da tua casa. Você mente, você engana, você é fraudulento. Eu vejo cristãos que mentem, cristãos que fazem coisas terríveis. Gente, está na hora de tirar o velho homem e se vestir do novo que é Cristo. Não queira pegar a velha natureza e a nova natureza e adequar a velha, que não vai dar certo. Em nome de Jesus, através da visão desse irmão, houve um despertamento muito grande na vida de muitos, até na minha vida. Eu já estava nessa posição de orar, de buscar ao Senhor.
Mas através disso, meus irmãos, eu peço que você compartilhe esta mensagem o mais longe que você puder, para todos os seus familiares, para as pessoas que você quer que elas vão para o céu, que elas ouça isso aqui, ó, que o Senhor pegará os bodes e separar de um lado, pegará as ovelhas, colocará do outro e vai dizer para as ovelhas: olha, entra para o gozo que para ti foi reservado desde a fundação do mundo. Oh, meu amado irmão, em nome de Jesus, passa a viver uma vida santa na presença do Senhor, passa a viver uma vida de jejum e oração, e tire todos os bodes que estão aí atrapalhando a tua vida espiritual, atrapalhando o teu casamento. Tira o pecado da mentira no teu casamento, da traição. Quando os casais estão se separando porque não conseguem mais ser fiéis uns ao outro, o bode tem entrado para destruir a família, para destruir o lar. Meus irmãos, em nome de Jesus, através desta mensagem, através desta visão, e isso não é mentira, meus irmãos, eu estou aqui diante de Deus, o Espírito Santo falou comigo, você precisa levar isso para o mundo. As pessoas precisam entender que elas estão afundadas no pecado e vão perder sua salvação. Em nome de Jesus, aceita Jesus como teu Salvador, mude a tua vida, mude a tua história, mude a história da tua família, em nome de Jesus, tirando o pecado de dentro da sua casa. Tudo que você faz que tem tirado você do céu, hoje, em nome de Jesus, mude isso na tua vida, mude a tua história através dessa mensagem. Eu não estou aqui, meus irmãos, como um homem que fala besteira, eu estou aqui pelo Espírito Santo te trazendo algo tremendo que aconteceu na vida desse irmão. Esse irmão me diz que quando ele abriu os olhos, eu digo acordou porque isso foi uma visão. Ele estava acordado, estava orando, ele estava de joelhos dentro do seu quarto, chorando, clamando a Deus, porque ele queria entender. E depois eu entrei em contato com ele e disse, meu irmão, agora eu entendo por que o irmão ficou. O irmão, naquele momento, era para Deus ter te levado dessa terra, mas você voltou para nos trazer esse alerta, para tirar o bode de dentro das nossas casas. O irmão voltou porque o irmão precisava trazer isso, porque senão como nós teríamos acesso a esta visão? Alguém pode dizer, não, a palavra está aí, a Bíblia está aí. Deus, ele usa os seus servos para nos mostrar visões, para nos dar sonhos, para alertar você e a mim. Em nome de Jesus, seja neste dia, neste momento, eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas seja impactado pela glória de Deus e tire todos os bodes, solta os bodes que estão atrapalhando a tua vida, o teu casamento, a tua vida com Deus, e começa a ter uma vida de oração, uma vida de jejum e de palavra. Quanto tempo você ora? Eu por muito tempo, eu inventei desculpas para não orar, eu inventei desculpas para não jejuar, porque eu não conseguia. Até que o Senhor, através da vida de um irmão, me impulsionou a jejuar muito mais, a jejuar bastante, a orar muito, a fazer 2, 3 horas, 4 horas de oração. Porque a oração dos crentes hoje, meus irmãos, a oração dos irmãos é oração de 3 minutos, é oração de 30 segundos para dormir, para levantar. Meu querido, você não vai ter intimidade com Deus se você não orar. Você não vai ter intimidade com Deus, você não vai matar a carne se você não jejuar. Paulo nos ensina que nós devemos fazer nosso culto racional, que nós devemos fazer um sacrifício vivo, nos apresentar como sacrifício, mas como eu vivo, vou me sacrificar e vou ficar vivo. Ou seja, mata, mas não mata, mas fica vivo. É isso, é você jejuar e orar. Os milagres não têm acontecido nos últimos tempos. Por quê? Porque os crentes, pastores e líderes não jejuam mais, não oram mais pela fé, não faz a oração da fé para curar o doente, para curar o enfermo. E o Senhor tem me impulsionado, irmãos, a fazer isso, a orar para que as pessoas sejam libertas, a orar para que as pessoas sejam curadas de males e enfermidades. E os milagres já começaram a acontecer, os testemunhos já começaram a acontecer, e isso não é para a glória minha, do irmão Eliosmar, não, porque eu sou o menor da casa, eu não tenho nada, a não ser a misericórdia de Deus para comigo.
Em nome de Jesus, meu irmão, passa a viver uma vida santificada na presença do Senhor. Abandone esse mundo aí fora que não tem nada para nos oferecer. Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus. Abandone hoje, em nome de Jesus, tudo aquilo que te faz pecar, aquilo que tem levado os teus filhos a serem filhos desobedientes. Você tem criado os seus filhos na igreja e quando eles pegam a maioridade, eles se desviam porque você não ensinou a verdade para eles, você não ensinou eles a orar, você não ensinou eles a jejuar. Meus irmãos, a minha filha hoje com 5 anos de idade, ela já jejuma todos os domingos e fica ansiosa para chegar o domingo para jejuar. Ela já ora, entra no quarto e ora. Ela está aprendendo todas as histórias da Bíblia através de aplicativo que você pode usar aí no seu celular do seu filho. O meu filho só fica no celular. Muda o que ele está assistindo. Você tem acompanhado o que ele tem assistindo. Espíritos malignos têm entrado dentro da casa das pessoas através de um celular, através dos vídeos, através dos desenhos que eles assistem. Tome cuidado, meu irmão. Tire hoje o bode de dentro da tua casa no nome de Jesus. Tire hoje todo o pecado que está fazendo o teu filho ter sonambulismo durante a noite. Tire dentro da tua casa aquilo que está fazendo você não ter um bom sono, você ter uma noite péssima de sono. Espíritos malignos têm perseguido você. Em nome de Jesus, tire hoje o bode dentro da tua casa, meu irmão. Tire hoje o pecado que está contaminando a tua vida espiritual. Meu amado irmão, eu peço que você compartilhe, não para que esse canal cresça e você, eu não quero nada disso, eu não quero que tenha crescimento, que eu seja reconhecido pelo homem. O único reconhecimento que eu quero é o reconhecimento do alto, um reconhecimento de Deus no mundo espiritual. Então você manda essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder, para que eles sejam alcançados e tire o pecado de dentro da casa deles, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.